Será que um filme de comédia, lá de 2006, pode ter previsto o nosso futuro de um jeito bem assustador? Vamos dar uma olhada nisso. O filme em questão é Idiocracia. Ele mostra um futuro onde a sociedade ficou assim tão emburrecida que uma pessoa comum dos nossos dias vira um gênio por lá. A grande pergunta que fica é: será que isso é só uma piada mesmo? Pois é, para alguns analistas a coisa é mais séria. Eles sugerem que o filme, na verdade, revela algo bem mais profundo e até inquietante sobre o nosso presente e não só sobre um possível futuro. Então, para começar, vamos só relembrar a premissa do filme, que é o que serve de gancho para toda essa discussão. A história é a seguinte: um cara super comum é congelado e acorda 500 anos depois. Só que, nesse futuro, a sociedade regrediu tanto que ele, com a inteligência mediana dele, se torna a pessoa mais brilhante do planeta. Para ter uma ideia, o presidente é um ex-lutador e as plantações são regadas com um isotônico. O mundo que o filme cria é totalmente absurdo, mas é a ideia central, a do colapso do pensamento crítico, que faz a gente parar para pensar hoje. E o mais interessante é que o debate vai além da questão da inteligência. O buraco é mais embaixo. O ponto aqui é a própria estrutura da nossa cultura de consumo. Sabe, não é só uma questão de QI baixo. O problema seria a erosão do significado das coisas. Pelo menos é isso que uma interpretação psicanalítica do filme sugere. O perigo de verdade é uma cultura onde o que tem um significado profundo acaba sendo trocado por um consumo superficial, raso. E o que acontece nesse cenário? Bom, o desejo é trocado pelo impulso de consumir agora. O conhecimento dá lugar para uma opinião passageira, daquelas que mudam a todo momento. A própria linguagem vira só uma ferramenta de marketing. E os laços sociais? São substituídos por uma hiperconectividade que nem sempre conecta de verdade. No fim das contas, as estruturas que davam sentido à vida vão se esvaziando, e o que sobra é só a busca pela gratificação imediata. E olha, essa desconfiança toda com o pensamento mais profundo, com o intelecto, isso não é de hoje não. Na verdade, essa hostilidade tem uma história bem longa e complexa. O nome disso é anti-intelectualismo. É basicamente esse sentimento de hostilidade ou suspeita em relação aos intelectuais e ao que eles produzem. Isso, muitas vezes, aparece em forma de ataques à ciência, à educação, à arte, no fundo, uma desconfiança profunda da vida da mente. E como eu disse, isso não é recente. A história está cheia de exemplos. Lá no século XIX, nos Estados Unidos, se valorizava muito mais o homem prático, o da experiência, do que alguém com educação formal. Mais para frente, no século XX, regimes fascistas rejeitavam os intelectuais que eles chamavam de passivos. A gente viu isso na Alemanha nazista, com a queima de livros, e, num caso extremo, nos anos 70, o Khmer Vermelho no Camboja chegou a assassinar qualquer pessoa que tivesse uma educação um pouco mais avançada. Essa visão fascista, por exemplo, criava uma divisão bem nítida. De um lado, tinha o intelectual ativo, aquele que aplicava seu conhecimento na prática, um homem de ação, a serviço do Estado. Esse era valorizado. Do outro, o intelectual passivo, que pensava de forma abstrata, desconectado da vida real. Esse era visto quase como uma doença da inteligência. Certo. Se essa tendência sempre existiu, o que mudou? O que torna os dias de hoje tão diferentes? Bom, a resposta parece estar num motor novo e muito poderoso que acelera tudo isso. Hoje, a gente vive no que os especialistas chamam de sociedade em rede. Basicamente, nossa vida acontece ao mesmo tempo no mundo online e no offline. E o ponto-chave é que cada clique, cada curtida, cada coisa que a gente faz na internet deixa um rastro digital. Isso cria um volume gigantesco de dados sobre quem somos. E como a nossa atenção vira dinheiro? Funciona mais ou menos assim. A gente deixa esses rastros digitais que montam um perfil sobre nós. Depois, algoritmos analisam esses dados para entender nosso comportamento. Com base nisso, o conteúdo que a gente recebe é todo personalizado para manter a gente engajado. E por fim, esse engajamento é vendido como produto para anunciantes. É o ciclo. Então, o ponto crucial é como essa tecnologia se junta com aquele anti-intelectualismo histórico que a gente falou. Essa combinação acaba criando uma nova realidade, uma que é profundamente pessoal para cada um. É o que se convencionou chamar de filtro bolha. Sabe, é um estado de isolamento intelectual. Ele acontece porque os algoritmos tentam adivinhar o que a gente quer ver, o resultado é que a gente acaba numa câmara de eco, onde só vemos coisas que reforçam o que a gente já acredita. E o resultado disso tudo é quase um reflexo perfeito daquela crítica do filme Idiocracia. A gente acaba cercado por um mar de estímulos, de conteúdo infinito, mas que, no fundo, pode ser vazio de significado. Um mundo sem perspectivas que nos desafiem a pensar diferente. É um paradoxo, né?
Estamos hiperconectados mais do que em qualquer outro momento da história, mas ao mesmo tempo podemos estar radicalmente sós. Essa conexão é toda mediada por sistemas que podem nos isolar dentro dos nossos próprios mundos personalizados. Alguns pesquisadores chamam isso de modulação da personalidade. E tudo isso nos leva, claro, a uma questão fundamental sobre o futuro do nosso próprio pensamento. O que está em jogo é um direito fundamental, o da autodeterminação informativa, ou seja, o controle sobre os próprios dados. O grande desafio, então, é como manter o controle sobre os próprios pensamentos, sobre quem a gente é, quando a tecnologia ao nosso redor é projetada justamente para nos moldar. Então, no fim das contas, a pergunta que fica não é se Idiocracia vai se tornar realidade um dia. A questão, talvez mais urgente, é até que ponto a premissa central do filme já não está aqui, entre nós, influenciando silenciosamente cada um dos nossos cliques.